Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco. Neste carnaval, precisou, o Bradesco resolve. Olá, boa noite. Boa noite. Temer confirma o deputado Osmar Serralho do PMDB como novo ministro da Justiça. Aliado de Cunha, ele votou a favor da punição de juízes e de procuradores por abuso de autoridade. Nova fase da Lava Jato investiga operadores ligados ao PMDB. A operação apura o pagamento de 40 milhões de dólares em propina. Ex-executivo da Odebrecht aponta envolvimento de Valdemir Garreta, ex-secretário de Marta Suplicy, no esquema de Caixa 2 da campanha presidencial do Peru. Garreta seria responsável pelo pagamento da empreiteira destinado à campanha de Ollanta Humala. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, diz que julgamento da chapa Dilma Temer é histórico. E em São Paulo, o Ministério Público denuncia por furtos de mais de 33 milhões de reais 11 pessoas envolvidas com a Fundação Butantan. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Quanto riso, quanta alegria, mas a Ana esqueceu da transação. Ela tem que transferir ainda hoje rapidinho a grana do seu irmão. É só contar com o Bradesco que estamos contigo em qualquer situação. Do celular, computador pra Colombino e errou, o Bradesco resolve, irmão. Eu estou quase para me aposentar. Como é que ficam meus direitos com essa nova reforma? Minuto da Previdência. Edson, depois da lei aprovada, para contribuintes homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 ou mais, existirão regras de transição. Para quem já se aposentou ou já completou os requisitos para se aposentar, nada muda. Para todos os outros, vão valer as novas regras. As mudanças são necessárias para que os benefícios continuem a ser pagos. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Viajar com as crianças é uma delícia, mas alguns cuidados são essenciais. Então fica comigo no Todo Seu de hoje para saber como preservar a saúde e o bem-estar dos pequenos no período fora de casa. Na gastronomia tem um jantar super elegante. Eu ainda bato um papo com o crítico Celso Sabadin sobre os filmes indicados à maior premiação do cinema que acontece nesse fim de semana. O programa está imperdível. Estou te esperando. Todo seu. Hoje, 10h30 da noite. Oferecimento CVC. Sempre com você. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, denunciou 11 pessoas envolvidas em mais de 33 milhões de reais em furtos na Fundação Butantan, que é o principal centro de pesquisa do governo paulista. Entre os envolvidos está o gerente administrativo da entidade. De acordo com o grupo que pertence ao Ministério Público de São Paulo, os desvios foram praticados entre 2005 e 2008. O prejuízo ultrapassa 100 milhões de reais, se corrigido pela inflação.
Entre as 11 pessoas denunciadas estão o ex-gerente do Instituto Butantan, Adalberto da Silva Bezerra, e também auxiliares administrativos, prestadores de serviço e até motoristas. Para o GAECO, aqui do Ministério Público, essas pessoas participaram de um esquema que teria desviado das contas do Instituto Butantan mais de 33 milhões de reais entre 2005 e 2008. Para o GAECO, este dinheiro teria sido decorrente de mais de 340 furtos. Com a quebra dos sigilos bancários autorizados pela Justiça, os promotores verificaram que grande parte do dinheiro se destinava às próprias pessoas denunciadas. Foi possível, pelas quebras, verificar a origem do dinheiro saindo da Fundação Butantan e entrando nas contas particulares deles, e depois, quando se iniciou as fraudes, o dinheiro indo da conta da Fundação Butantan para uma conta de uma pessoa jurídica que foi aberta sem conhecimento dos sócios reais e depois saindo dessa conta para as contas das pessoas físicas. Para o GAECO, Adalberto Bezerra da Silva centralizava as operações fraudulentas porque tinha a senha que dava acesso às movimentações bancárias. Ele foi demitido em 2009. O Instituto Butantan precisa do dinheiro que a Fundação Butantan repassa para ele para poder fazer vacinas, imunobiológicos e outros insumos para a saúde pública da população. E esse dinheiro vem por meio de convênios com entes públicos, especialmente, na época, o Ministério da Saúde passou mais de 300 milhões de reais para a Fundação Butantan, para serem empregados nessa finalidade pública. Então, era esse tipo de dinheiro que acabou sendo furtado. Furtos biqualificados, furtos triplamente qualificados, uso de documento falso. E como são 340 furtos que estão sendo denunciados, dependendo do concurso de crimes que for aplicado, a pena pode superar muito 30 anos de prisão. O suposto esquema não tem relação com o afastamento recente do médico Jorge Calil do cargo de diretor do Instituto. Ele também é citado em irregularidades numa auditoria interna, suspeito de ter usado o cartão corporativo em viagens pagas com verba do órgão. Policiais militares entraram em confronto com dependentes químicos na região da Cracolândia, no centro da capital. 4 policiais militares, 2 moradores da região e 2 fotógrafos ficaram feridos na ação. 2 pessoas foram detidas por agressão contra a PM. Segundo a Polícia Militar, a confusão começou por volta do meio-dia, quando agentes prenderam 2 suspeitos aqui na Alameda Barão de Piracicaba. Os usuários de droga se revoltaram com a situação e chegaram a agredir os policiais que buscaram apoio neste posto do Corpo de Bombeiros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ação ocorreu fora da região de fluxo de drogas. Em seguida, o tumulto se espalhou pela rua Helvécia. Cerca de 300 pessoas se aglomeraram, atearam fogo em lixos e jogaram pedras nos policiais. Os PMs revidaram com bombas e balas de borracha. A situação ficou ainda mais tensa com a chegada da Força Tática e a Guarda Civil. Os policiais tentaram cercar os usuários. O clima ficou mais tranquilo por volta das 3 horas da tarde. Nas redes sociais, a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Soninha Francini, classificou a ação da PM como desastrosa e absurda. Em nota, a ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, diz que repudia com veemência as agressões sofridas por 2 fotógrafos durante a cobertura da Operação Nova Luz, realizada pela Polícia Militar na região da Cracolândia. O fotógrafo Dário Oliveira, da agência Código 19, foi ferido na coxa por um projétil de arma de fogo. E o outro fotógrafo freelancer, Marcelo Cello, levou um tiro na perna esquerda que foi amortecido pelo celular que ele carregava no bolso. A ABERT pede às autoridades a apuração rigorosa dos fatos e a punição dos responsáveis. Em nota, a Polícia Militar diz que nenhum dos disparos foi feito pela tropa. Em delação premiada no Peru, o ex-executivo da Odebrecht aponta envolvimento de Valdemir Garreta no esquema de Caixa 2 da campanha presidencial peruana em 2010. Ele foi secretário de Marta Suplicy quando ela foi prefeita de São Paulo. Garreta seria responsável pelos pagamentos da empreiteira destinados à campanha do então candidato Ollanta Humala, eleito presidente do Peru.
O depoimento foi do brasileiro Jorge Barata, ex-executivo da Odebrecht. Segundo o jornal peruano El Comercio, ele afirmou que a Odebrecht entregou 3 milhões de dólares para a campanha de Ollanta Humala em 2011. O dinheiro teria sido entregue a pedido do PT. Barata afirma que depois que Marcelo Odebrecht, presidente da empreiteira, ligou para lhe passar a missão de fazer a intermediação do pagamento, o publicitário Valdemir Garreta se reuniu com ele. À época, Garreta atuava no marketing da campanha de Ollanta Humala. No período em que foi filiado ao PT, Garreta foi secretário municipal de transportes da gestão de Marta Suplicy. O publicitário Luiz Favre, ex-marido da atual senadora do PMDB, Marta Suplicy, então do PT, também fazia parte da campanha do ex-presidente do Peru. Parte dos 3 milhões de dólares da Odebrecht foi entregue pessoalmente à esposa de Humala, Nadine Heredia. Durante o mandato de Humala, o governo peruano contratou a Odebrecht para realizar milionárias obras públicas. Mas no depoimento, Barata afirmou que nenhum destes pagamentos tinha o objetivo de garantir que a Odebrecht obtivesse vantagens em contratações. A promotoria peruana investiga o ex-presidente Ollanta Humala e a ex-primeira-dama Nadine Heredia por lavagem de dinheiro. Em nota, Valdemir Garreta afirmou que todos os recebimentos de honorários da campanha foram feitos por orientação do Partido Nacionalista Peruano, por meio da dirigente à época, Nadine Heredia, também ex-primeira-dama. O deputado André Sanches, do PT de São Paulo e ex-presidente do Corinthians, é acusado de receber R$2,5 milhões via Caixa 2 da Odebrecht. A denúncia foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, a informação consta dos acordos de delação premiada do ex-diretor superintendente da Odebrecht, Luiz Bueno, e do ex-presidente de infraestrutura da empreiteira, Benedito Júnior. De acordo com executivos, André Luiz Oliveira, o André Negão, vice-presidente do Corinthians e assessor parlamentar de Sanches, foi o responsável por ter recebido dinheiro pago em espécie. O montante seria usado na campanha eleitoral de Andrés em 2014. Em março do ano passado, André Negão prestou depoimento na Polícia Federal. Ele chegou a ser preso porque os policiais federais encontraram uma arma sem licença na casa dele. Ele foi liberado depois de pagar fiança de R$5 mil. Os dois negam ter recebido dinheiro da empreiteira. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, André Sanches declarou ter recebido apenas R$2.100.000 em toda a sua campanha. A única empreiteira que teria doado ao deputado petista é a UTC Engenharia. A empresa também é alvo da Operação Lava Jato. A Odebrecht foi a responsável pela construção da Arena do Corinthians em Itaquera, na Zona Leste. A obra começou no último ano do mandato de Sanches, à frente do time. Em delação premiada, o ex-presidente da Odebrecht e patriarca da família, Emílio Odebrecht, disse que a construção foi um presente ao ex-presidente Lula, torcedor corintiano. Ministro Gilmar Mendes afirma que tem importância histórica a ação que questiona a chapa da eleição 2014 formada por Dilma Rousseff e Michel Temer. Para embasar a ação, 5 delatores da Operação Lava Jato serão interrogados pelo ministro do TSE, Herman Benjamin, na quarta-feira de cinzas. Este processo é um processo extremamente importante, histórico. Mas, independentemente do resultado, quer dizer, no fundo, o que se investiga? Uma forma de fazer política, né, que nós esperemos que fique no passado. Né? Então, mais do que a importância do resultado, cassação, confirmação, improcedência ou procedência, a importante é que haja esse documento histórico, né, sobre como se fazia a campanha no Brasil. E, nesse caso, um retrato bastante autêntico, porque estamos falando de campanha presidencial, né? Uma campanha presidencial vencedora. Né? Então, isso que me parece relevante. O deputado Osmar Serralho, do PMDB, é o novo ministro da Justiça. Aliado de Eduardo Cunha, ele disse que acertou com Temer manter distância da Lava Jato.
Escolhido pelo presidente Michel Temer, Osmar Serralho ficou conhecido nacionalmente ao ser o relator da CPI do mensalão petista em 2005. No ano passado, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a mais importante da casa. A escolha de Serralho para o Ministério da Justiça também contempla o PMDB, que reclamava da perda de espaço no governo Temer para o PSDB. Osmar Serralho era considerado aliado do ex-deputado Eduardo Cunha. O deputado é advogado, foi assessor jurídico de diversas prefeituras, além de professor universitário, e está em seu 5º mandato. No ano passado, votou a favor da punição de juízes e de procuradores por abuso de autoridade dentro do pacote anticorrupção. O comando do Ministério da Justiça estava vago desde que Alexandre de Moraes foi indicado ao STF por Temer no dia 6 de fevereiro. Serralho não foi a primeira opção de Temer. O nome dele ganhou força após o ex-presidente do STF, Carlos Veloso, recusar o convite do presidente. E de acordo com o jornal O Globo, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, será o novo líder do governo na Câmara. Aguinaldo Ribeiro entra no lugar de André Moura, do PSC. Ribeiro foi ministro das Cidades do governo Dilma Rousseff e líder do PP na Câmara. Aguinaldo está em viagem aos Estados Unidos e passou parte do dia incomunicável, mas quando foi localizado, aceitou o convite do presidente da República. Ele foi citado nas investigações da Lava Jato. Segundo o doleiro Alberto Youssef, o deputado se beneficiou do pagamento mensal de propina feito ao PP, com repasses da cota do partido no esquema da Petrobras. A troca na liderança do governo agrada o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, aliado de Temer. Desde que foi reeleito, Maia pedia a substituição de André Moura por alguém mais alinhado a ele. Na disputa pelo comando da Câmara, Moura apoiou o adversário de Maia, o deputado Jovair Arantes. Nova fase da Operação Lava Jato investiga operadores ligados ao PMDB. A 38ª fase da operação foi batizada de Blackout e apura o pagamento de 40 milhões de dólares em propina. Foram alvos da operação os lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, pai e filho. Eles estão nos Estados Unidos e já são considerados foragidos da justiça. Segundo o Ministério Público Federal, os dois vão responder por crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Em delação premiada, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, disse que Jorge começou a atuar na Petrobras em 1986, na época do governo de José Sarney. Atuação principal desses operadores era na área internacional da Petrobras, que, como nós já exaustivamente sabemos, era indicação política do PMDB. Contudo, um dado momento, o próprio Paulo Roberto Costa explica que, para ele permanecer no cargo de diretor de abastecimento, além dele contribuir para o PP, ele foi obrigado em termos, a começar a destinar propinas para o PMDB. E, de acordo com as investigações, Jorge Luz e Bruno Luz usaram contas de empresas offshores no exterior para pagar propina de forma dissimulada. Foram identificados pagamentos em contas na Suíça e nas Bahamas. Entre os beneficiários, há senadores e outros políticos, além de diretores e gerentes da Petrobras. Em relação aos agentes políticos, sim, são pessoas que ainda estão no cargo, gozando de foro privilegiado, senadores, principalmente. Eu não posso dizer o número exato, mas é que eles chamam o grupo político, é a bancada. Bancada do PMDB no Senado. Isso são as declarações dos colaboradores. Os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato não disseram os nomes dos políticos citados, mas em delação premiada, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, disse que o senador Renan Calheiros, do PMDB, recebeu 6 milhões de dólares de propina desviada da Petrobras através de Jorge Luz. O senador cassado Delcídio do Amaral disse em delação premiada que Jorge Luz também mantinha relação com o senador Jader Barbalho, além do ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, os dois do PMDB.
O nome de Jorge Luz também foi citado por outro delator da Lava Jato, Milton Chaim. Ele disse que o grupo Chaim pagou ao lobista $2,5 milhões para fechar contrato de operação do navio sonda Vitória 10.000. De acordo com Chaim, o montante serviu para quitar uma dívida de R$12 milhões do pecuarista e amigo pessoal de Lula, José Carlos Bunlai, com o próprio Banco Chaim. O empréstimo, segundo Bunlai, tinha por objetivo pagar dívidas de campanha do PT. A legenda nega. O delegado da Polícia Federal, Igor Romário, negou um esvaziamento da Lava Jato e comentou ainda o princípio de incêndio na sede da Polícia Federal em Curitiba na segunda-feira. Tem uma frase que eu costumo falar com o pessoal da equipe aqui, que é: o bom marinheiro não se faz em águas calmas, ele se faz nas tormentas. Então, vai ser preciso mais do que um princípio de incêndio para parar a equipe da Lava Jato. Em nota, o senador Renan Calheiros, do PMDB, admitiu conhecer Jorge Luz, mas declarou que não vê o lobista há mais de 25 anos. Ele disse ainda que as relações com os investigados não ultrapassaram os limites institucionais. O presidente do PMDB, senador Romero Jucá, disse que os lobistas jamais foram autorizados a falar em nome da legenda. Justiça de Minas Gerais decretou o bloqueio de R$10 milhões em bens do governador Fernando Pimentel, do PT. Ele é acusado de cometer irregularidades quando foi prefeito de Belo Horizonte. Fernando Pimentel é acusado pelo Ministério Público Mineiro de improbidade administrativa ao contratar, sem licitação, uma entidade gerida por lojistas de Belo Horizonte para a execução de um programa de nome Olho Vivo. O programa seria responsável pela instalação de câmeras de vigilância no centro da capital mineira. Na época, mais de 4 milhões foram repassados da prefeitura para a entidade executar o serviço, mas a promotoria descobriu diversas irregularidades na prestação de contas. Além do governador Fernando Pimentel, outras 6 pessoas foram responsabilizadas pelo Ministério Público. Ao decretar o bloqueio dos bens do governador, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais diz que o ato é necessário para ressarcir os cofres públicos pelas perdas que, corrigidas hoje, somam quase R$10 milhões. Na última terça-feira, o Ministério Público Eleitoral de Minas também pediu a cassação do governador mineiro por irregularidades na prestação de contas da campanha dele em 2014, que foram rejeitadas pela Justiça Eleitoral. O petista também é alvo da Operação Acrônimo da Polícia Federal, instaurada para apurar o esquema de Caixa 2 que teria beneficiado o governador no pleito de 2014. Segundo a Polícia Federal, diversas empresas teriam pago vantagens ilegais durante o período em que Pimentel comandava o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio entre 2011 e 2014. O Ministério Público da Suíça bloqueou hoje 3 contas bancárias supostamente ligadas ao senador Edson Lobão, do PMDB. As contas estariam em nome de um dos filhos de Lobão e de empresas ligadas ao senador. Os bloqueios foram realizados em virtude das investigações da Lava Jato. A suspeita da promotoria suíça é que as contas tenham sido usadas para movimentar dinheiro de corrupção no setor de energia. Segundo a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, os controladores das contas tentaram por 2 vezes suspender os bloqueios, mas os recursos foram negados pela justiça daquele país. O Ministério Público Suíço optou por manter bloqueadas as contas até que seja esclarecida a origem do dinheiro, em conjunto com os procuradores do Brasil. Edson Lobão é um dos principais nomes do PMDB no Senado e foi eleito na semana passada presidente da Comissão de Constituição e Justiça, principal comissão do Senado Federal. O senador do Maranhão é alvo de 2 inquéritos vinculados à Lava Jato por suposto recebimento ilegal de propinas. A defesa do senador diz que ele não possui nenhuma conta no exterior. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Hoje a Gazeta Mercantil publicou uma longa entrevista de uma página de Gilberto Carvalho, dizendo que quem se eleger em 2018 vai ter um grande problema para tapar o buraco que está sendo aberto pelo Temer. É muito cinismo dele, porque exatamente esta semana foi noticiado que todos nós vamos pagar 62 bilhões e 200 milhões de reais para pagar o atraso do reajuste das fornecedoras de energia elétrica que se prejudicaram com o anúncio de Dilma
de 2012 até 2014, fazendo um acúmulo de 34% de redução da tarifa para dizer que ela era a mãe da luz e estava reduzindo o preço. Então, esta é uma história de Trancoso, este é um conto de terror. Dilma, a mãe da luz, é a mãe da treva. E nós vamos pagar essa conta até 2025, daqui a 8 anos. Prepare aí seu bolso. Ainda temos que ouvir essas lorotas do seu Gilberto Carvalho, dizendo que a culpa, aliás, a culpa também é um pouco do Temer, porque o Temer era vice da Dilma e ajudou a elegê-la 2 vezes, na primeira e na segunda, como vice na chapa PMDB-PT, ou melhor, PT-PMDB. Agora, vamos dormir com um barulho desse? Boa noite, feliz carnaval. Espero você aqui na terça-feira, direto ao assunto. Em pé! O Papa Francisco disse que é melhor ser ateu do que um católico hipócrita. A declaração aconteceu durante uma missa privada na residência papal no Vaticano. Segundo Francisco, os católicos que anunciam uma vida pelas regras da Igreja, mas perpetuam a corrupção no âmbito privado, vivem uma vida dupla. Desde sua eleição em 2013, Francisco reafirmou diversas vezes a importância de se praticar o catolicismo ao invés de somente falar sobre suas regras. Em seus frequentes sermões improvisados, ele já condenou o abuso sexual de crianças por padres e que os próprios cardeais não podem agir como se fossem príncipes da Igreja. Choveu forte no fim da tarde nos extremos das zonas leste e sul de São Paulo. Parte da cidade entrou em estado de atenção para alagamentos. E agora à noite ainda chove, mas em pontos isolados da capital. Confira a previsão para amanhã. Amanhã o ar fica abafado e o risco de temporais aumenta. Sol com pancadas de chuva a qualquer hora do dia, no sul e oeste paulistas. Nas outras áreas, pancadas de chuva a partir da tarde, com risco de chuva forte e trovoadas. No centro-oeste, máxima amanhã de 35 graus em Presidente Prudente. Já no centro-norte, máxima de 32 em Ribeirão Preto. E no litoral, faz até 33 graus amanhã. E a capital paulista pode ter chuva forte todos os dias do carnaval. E o risco de chover durante os desfiles das escolas de samba é bem alto, pois até domingo são esperadas pancadas à tarde e à noite. Máximas de 32 graus amanhã e no sábado e de 30 graus no domingo. Acusado de receber uma mala com mais de R$1 milhão a título de propina paga pela Odebrecht, o empresário José Yunes revelou que o dinheiro era destinado ao atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Em entrevista à revista Veja, Yunes declarou que realmente recebeu no escritório dele um pacote enviado pela Odebrecht a pedido de Padilha. Na entrevista, o empresário, que é tido como o melhor amigo do presidente Temer, declarou que não sabia do conteúdo do pacote e que Eliseu Padilha tinha pedido ao telefone que ele recebesse apenas alguns documentos. O ministro da Casa Civil ainda não se pronunciou sobre a entrevista. Em depoimento a procuradores da Lava Jato, o vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, detalhou que a mala de dinheiro era parte dos R$10 milhões que Marcelo Odebrecht resolveu destinar ao PMDB depois de um jantar que teve em maio de 2014 com Michel Temer no Palácio do Jaburu. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fique agora com o Rony Vono todo seu. Até amanhã, 10 horas, hein? Não perca uma receita light deliciosa no Você Bonita. Nesta sexta, meio-dia. Assista agora. Todo seu.